A terceira temporada de Invencível tá sendo impecável e cada episódio parece simplesmente uma história incrível por si só, como se nem precisasse de uma série inteira. A gente finalmente teve a volta do Battle Beast pra série. E não só isso, ele tava aliado com o Alan e o Nolan em uma das batalhas mais intensas e poderosas de Invencível até agora. O Mark viajou no tempo e viu um dos maiores heróis da Terra se tornar um tirano louco e tá tendo que enfrentar a dura realidade por trás da vida dele. Os segredos dos Viltrumitas estão sendo revelados e uma maneira de vencer o Império tá surgindo. Isso daqui tá muito bom e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu, inclusive os detalhes ocultos desse episódio, referências e easter eggs que você pode ter perdido. Então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Então bora lá. Em primeiro lugar, obviamente, esse vídeo aqui vai ter spoilers do episódio 4 da série, mas relaxa, eu não vou trazer spoiler dos quadrinhos sem avisar, porque eu entendo que esse vídeo aqui é sobre a série, eu não vou misturar as coisas. Esse episódio foi dividido em duas partes, uma parte sobre o Mark e outra parte sobre o Nolan e o Alan. Eu queria muito começar com a parte sobre o Mark, que é que começou, só que não tem como o episódio ter mostrado o Nolan, o Alan e o Battle Beast lutando juntos e eu não começar por isso. Bora lá, né? O episódio já começa com o Alan, que sempre foi um dos melhores personagens da série, sendo simplesmente o Gold, porque o cara ainda insiste em salvar o Nolan. O Omni-Man já falou que ele não concorda mais com o que ele fez antes, mas ainda assim ele acha que ele merece ser executado e tudo mais, mas o Alan não quer aceitar, ele quer salvar ele porque ele considera ele um amigo agora e quer que ele se torne um aliado da coalizão de planetas. Quando o Omni-Man insiste em não ser levado, mas aí os seus executores, que são Viltrumitas, chegaram, o Alan não vê outra alternativa e simplesmente destrói a cela da prisão dele, porque óbvio que não iam conseguir impedir ele. O cara tá muito parrudo e muito forte desde a temporada anterior. Ele procura o Nolan, briga com alguns guardas e até mesmo libera alguns prisioneiros. Dentre eles, o Battle Beast. Sim, aquela monstruosidade que desceu o cacete no Mark na primeira temporada. O Battle Beast pergunta pro Alan se ele vai encontrar algum inimigo digno da força dele. E o Alan responde que sim, Viltrumitas, mas ele não pode bater em um, que seria o Nolan no caso. Eles brigam com mais alguns guardas e finalmente encontram os executores e o Nolan. E esse aqui é o primeiro detalhe, por assim dizer, do episódio que é muito interessante. Pra quem não entende direito do que acontece nas HQs, relaxa que eu não vou dar spoiler, mas esse episódio deixou muito claro uma coisa. Lá na primeira temporada, o Mark só não morreu porque o Battle Beast não quis, e a mesma coisa pros Guardiões Globais. Como deu pra ver aqui, até pro Omni-Man ia sobrar se ele tentasse se meter lá na primeira temporada, porque a gente vê o Battle Beast indo um contra um com o Viltrumita bem formado, consegue até mesmo rasgar o peito dele em um determinado momento, e lá pro final do episódio a gente vê que ele venceu aquele Viltrumita e ainda tava pedindo por mais, porque a sede dele por batalha não tava saciada. Como eu falei, eu não vou dar spoiler da HQ porque essa não é a proposta do vídeo, mas fica aqui essa noção pra todo mundo que não sabia disso. O poder do Battle Beast é muito maior do que a gente viu na primeira temporada e ele não tem problemas em enfrentar Viltrumitas, como a gente viu aqui. Mas enquanto isso rolava, o Alan foi enfrentar o outro Viltrumita e o Nolan ficou lá olhando, até que aquele Viltrumita começou a sair na melhor e esmagar a cabeça do Alan, o que fez o Nolan ficar muito irritado. Ele se soltou das algemas dele e os dois começaram a enfrentar aquele executor ao mesmo tempo. Uma batalha simplesmente épica, os dois estavam numa dinâmica muito boa, combinando ataques, e simplesmente a finalização da luta é brutal. Os dois acertam ele e ao mesmo tempo explodem a cabeça dele. E claro, mais um detalhe interessante, pra quem não pegou essa, mas o próprio Alan fala que ele deixou o cara bater nele. Lá pelo final do episódio, o Alan comenta que ele se empolgou e deixou o cara bater nele mais do que deveria. Ele fez isso de propósito pro Nolan decidir fazer alguma coisa. Mas sim, o Alan poderia ter lutado bem melhor do que aquilo, mesmo sem o Nolan ajudando. Depois disso tudo, a gente tem a cena com a grande bomba desse episódio, porque o Nolan e o Alan estão conversando e o Nolan percebe que nenhum Viltrumita faria aquilo pelo outro. Os outros Viltrumitas não iriam arriscar a vida para salvar o Nolan se fosse necessário. E é aí que ele decide que ele vai ajudar sim o Alan, e ele revela o maior segredo do Império Viltrumita. Porque o Alan fala que logo eles vão mandar reforços e o Nolan explica que não, eles não vão, porque eles não podem, eles vão saber o que aconteceu e eles não vão mandar ninguém. Os Viltrumitas são fortes, mas eles são poucos, existem menos do que 50 Viltrumitas sangue puro em todo o universo. O Império Viltrumita é extremamente poderoso, mas boa parte da influência que eles têm é mantida pelo maior blefe da série de Invencível. Pois é, os Viltrumitas sempre chegam em um ou então alguns poucos e tacam o terror. Isso dá uma ideia de que, nossa, eles são tão fortes que eles só precisam de um soldado para varrer um planeta ou exércitos inteiros. Imagina só
todo o Império Viltrumita. Pois é, só que isso é um blefe. Sim, eles conseguem derrotar exércitos inteiros com um único soldado. Só que eles não têm tantos soldados assim. A força total deles é muito menor do que se imagina. É simplesmente um blefe gigantesco. Tanto que, por exemplo, na cabeça do Alan, eles não tinham a menor chance contra os Viltrumitas. Mas com essa revelação do Nolan de agora, só de eles terem derrotado esses dois Viltrumitas nesse mesmo episódio, significa que eles já venceram pelo menos 4% de todo o Império Viltrumita. Ou pelo menos dos Viltrumitas sangue puro. Até mais se a gente considerar o fato de que o Nolan, por exemplo, já não tá mais aliado com o Império. A gente acabou de ver 3 personagens plenamente capazes de enfrentar um Viltrumita adulto e com os poderes desenvolvidos. O próprio Nolan, que é um Viltrumita nessas condições, o Alan e o Battle Beast, que se mostraram perfeitamente capazes de enfrentar Viltrumitas. Então a parada toda é essa, a supremacia deles não é tão grande quanto parece. Por isso que nas palavras do próprio Nolan, esse é o segredo mais bem guardado do Império. Mas beleza, foi isso por essa parte do episódio. Agora bora falar do plot do Mark. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder as análises dos próximos episódios. Mas agora bora lá. O Mark tinha ido até o robô pedir para ele analisar aquele drone, por assim dizer, que estava espionando ele no episódio anterior. Só que o robô não consegue identificar de quem que é, ele só sabe que a tecnologia é avançada e que a pessoa tem muitos recursos. O Mark então entende que foi o Cecil, ele invade o Pentágono e tenta questionar ele sobre isso. E a única resposta que ele tem é que aquilo não é deles. Depois ele vai embora porque ele tem um encontro com a Eve, mas o Donald e o Cecil até comentam que eles estão espionando a família do Mark, só que aquela tecnologia específica não é a deles. O encontro da Eve e do Mark então é interrompido pelo Dropkick e o Fight Master, que são aqueles dois que tinham roubado a Declaração da Independência lá no primeiro episódio. Eles revelam que eles são viajantes do tempo e eles precisam da ajuda do Mark. De começo o Mark se recusa, mas eles levam ele para o futuro de qualquer forma. Chegando lá, eles explicam a história deles. Eles são de muito tempo no futuro e em um determinado momento a Terra começou a entrar em colapso. Então foi escolhido um rei da Terra que iria governar tudo e por um tempo ele governou muito bem. Só que depois ele enlouqueceu, começou a escravizar as pessoas, fazer campos de trabalho, coisas assim do gênero. Eles tinham roubado a Declaração da Independência porque existia uma lenda de que lá teria um veneno que acabaria com ele, mas não funcionou. Esse rei da Terra acaba que é uma versão futura do Imortal e eles queriam que o Mark acabasse com ele. Quando o Mark se encontra com esse Imortal do futuro, ele revela que na verdade ele fazia toda aquela maldade porque ele queria chamar a atenção do Mark, mas o Mark da época dele, que não estava na Terra. Ele queria que o Mark fosse até lá e acabasse com a vida dele. E esse Imortal tá completamente alucinado. Porém, ele sabe do que ele tá falando. Essa provavelmente foi a maior prévia ou talvez easter egg de algo futuro que a gente teve. Para você que viu o episódio, mas não quer saber o que vai acontecer na HQ, que é compreensível, já que a série ainda tá longe de adaptar muitas coisas, eu só digo uma coisa. O grande plot twist é que esse imortal do futuro tava assim louco, só que ele sabia do que ele tava falando. Existia muita verdade no que ele tava dizendo. E infelizmente falar mais do que isso seria um spoiler gigantesco do futuro da série, então por enquanto bora só seguir. Esse Imortal queria que o Mark matasse ele. O Mark não queria fazer isso, só que em um determinado momento, quando o Imortal tenta matar o Dropkick e o Fight Master, o Mark acaba vendo que ele não teria outra solução e arranca a cabeça dele. Começa a ir embora de lá e até fala pra eles não deixarem as partes juntas, senão ele vai reviver. E durante essa luta a gente tem alguns detalhes muito interessantes. Como eu falei, o Mark se viu obrigado a matar ele, mesmo depois de no episódio anterior ter falado pro Oliver que a vida era sagrada. Isso por si só já faz o Mark começar a questionar ele mesmo e as coisas que ele acredita, só que ainda veio mais pedrada, porque o Imortal fala que ele viveu muito tempo, teve centenas de esposas e pergunta pro Mark se ele sabe como é todo mundo ir embora e apenas ele permanecer. Isso é exatamente o discurso do Omni-Man na primeira temporada, falando pro Mark que ele iria viver mais do que todo mundo lá e que ele simplesmente iria ver todo mundo indo embora. O que o Mark viu aqui foi justamente alguém que passou por aquilo que o Omni-Man falou que o Mark passaria e ficou completamente surtado. Isso significa que o que o Omni-Man fez na primeira temporada estava certo? Não, não significa, tanto que ele reconhece que aquilo estava errado. Só que isso faz o Mark enxergar melhor e ter que enfrentar a realidade dos fatos. Ele é um Viltrumita, ele vai viver mais do que a maioria das pessoas que ele conhece. E a cada episódio a gente vê o Mark tendo que lidar cada vez mais com a linhagem dele, o fato que ele é um Viltrumita, a forma como eles são e as coisas que eles são capazes de fazer, o tanto que eles vivem e tudo isso. É um peso cada vez maior que vai mudando cada vez mais
mais o personagem dele. E essa construção é simplesmente incrível. Ele volta pro presente completamente abalado, mas pelo menos ele tem o consolo do encontro dele com a Eve, que acabou muito bem, já que os dois acabaram dormindo juntos. Como eu falei, cada episódio dessa temporada de Invencível tá simplesmente incrível. Todos eles são literalmente uma pérola, com uma história incrível e várias coisas muito boas acontecendo. Só a animação poderia melhorar, mas a gente releva. Então, pra você não ficar por fora do que vai acontecer no futuro da série, já se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou trazer análise de cada um dos próximos episódios. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo na próxima.